Nós nos propomos hoje a falar, diante dos momentos que estamos vivendo, um pouquinho sobre provação. O porquê da provação, né? O porquê passamos por provação. A semana passada a gente até citou que a semana passada havia pessoas já anunciando a volta de Jesus para a semana passada. A irmã Lídia chegou para mim essa semana e disse: pastor, já tem gente ouvindo a trombeta. Já tem gente falando que está ouvindo a última trombeta, se preparando para o arrebatamento. E eu achei engraçado essas conotações, porque parece que nós estamos vivendo assim o fim do mundo, o apocalipse, como se o mundo estivesse acabando, e sabemos que, apesar dos dias serem maus, nada se compara àquilo que está previsto na Bíblia sobre aquelas adversidades, ao ponto de Jesus chegar e dizer que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne sobreviveria. É lógico que vivemos em dias difíceis, mais do que nunca, mas ainda não chegamos nesse ponto de quase nenhuma carne sobreviver. Então, há algumas previsões que se tornam difíceis de administrar. E a questão muitas vezes é: por que nós temos que passar por isso? Por que nós temos que passar por provas? Por que nós estamos vivendo esse momento? Porque a humanidade, de forma geral, está vivendo esse momento. Quais as indagações? É lógico. Sabemos que na agenda de Deus, tudo isso é um prenúncio, é um preparo para os dias que virão do governo do anticristo, do governo totalitário, de novos estabelecimentos de normas, de regras, que mudarão a forma como o homem se relaciona em sociedade, e por aí vai. Mas nós queremos trazer o contexto hoje mais para um ponto pessoal, individual, que é a questão da provação. Porque mais do que tratar com um grupo, como se Deus pusesse todos num saco só, ou num vasilhame só e falasse: vou tratar vocês no global, nós devemos entender que Deus tem um compromisso pessoal conosco. Jesus, embora tenha morrido por todos na humanidade, ele está disponível a sua salvação somente àqueles que a recebem. Aqueles que o recebem como Senhor em suas vidas. A todos quantos receberam como Senhor, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quer dizer, a salvação é para todos, mas ela está disponível para todos, mas nem todos fazem uso dessa salvação. Da mesma forma, quando nós entramos pela porta da salvação, nós devemos entender que o quê? Há um projeto de Deus para nós que visa o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento. E é interessante que dentro disso, Deus vai usar métodos, recursos, circunstâncias, situações, às vezes globais, como essa que vemos dessa pandemia, mas também no meio desta globalização toda do problema, nós enfrentamos situações pessoais, de foro íntimo, de questão de falta de fé, de questionamento, de dúvidas, de inseguranças, de incertezas, de ansiedade. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho hoje sobre o propósito da provação. Porque, embora Deus esteja tratando com a igreja como um todo, esteja tratando com o povo de Israel como um todo, esteja tratando a humanidade como um todo, nós devemos entender que Deus está tratando comigo e com você de uma forma muito particular. E se você for comigo na carta de Tiago, um pouquinho antes de Apocalipse, logo depois de Hebreus, antes da Epístola de Pedro, a carta de Tiago, que era irmão de Jesus, Tiago que foi o patriarca, foi propriamente o bispo de Jerusalém, nos dias ali do livro de Atos dos Apóstolos, Tiago ele nos escreve uma carta muito contundente. E é interessante que ele vai abordar dois níveis em que nós passamos por provas na nossa vida. A que ele chama de provação e a outra que ele chama de tentação. E há uma diferença entre provação e há uma diferença entre tentação. E ele fala um pouquinho sobre isso. Então vamos lá no capítulo 1 de Tiago, onde você encontra o seguinte. Tiago se apresenta, capítulo 1, verso 1, dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Essa carta é destinada para um público distinto. Qual é este público? Era para a igreja de Jerusalém, que depois, que havia sido perseguida. A igreja começa lá no capítulo 2 de Atos, Pedro se levanta, prega com veemência, quase 3.000 pessoas se convertem, poucos dias depois já são mais de 5.000 pessoas, a igreja está pujante, mas no decorrer do tempo a igreja começa o quê? A se acomodar a certas condições, a certas práticas, e Deus então promove condições de que a igreja perseguida,
cumpra o seu papel de ser porta-voz do Evangelho até os confins da terra. Então a igreja prospera. E quem são expulsos de Jerusalém, principalmente depois da queda de Jerusalém no ano 70? Quem são esses? São os que foram dispersos, foram os que saíram foragidos, corridos de Jerusalém, digamos, com uma mão na frente e outra atrás. Essa carta é quase que direcionada a quem? Aos judeus que faziam parte da igreja, que foram dispersos naqueles dias. Então ele fala a estes judeus que haviam sido o quê? Perseguidos, haviam perdido seus bens, seus patrimônios, seu patrimônio, suas propriedades, suas posses, talvez tenham perdido filhos, esposa, parentes, amigos, nessa perseguição ferrenha e cruel de Roma contra Jerusalém, contra a igreja, a perseguição ferrenha dos líderes religiosos, porque os cristãos naquela época não só enfrentavam a dificuldade dos romanos que não aceitavam o cristianismo, por verem no cristianismo a pregação de um rei, e nisso viam uma insurgência dos judeus contra Roma, como também havia uma perseguição dos líderes religiosos judaicos contra todos os que seguiam a Cristo. Ou seja, perseguições vinham de todos os lados. Então ele está falando a este público, ele vai falando no verso 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É interessante que ele não começa falando, meu irmão, você está no meio da tribulação, eu sei que é difícil, sei que é angustioso, sei que são dias terríveis, mas não desanima. Ele fala, não, você está passando por tribulação? Alegre-se. Se fosse nos dias de hoje, você está numa quarentena? Alegre-se. Você está restrito da sua casa? Alegre-se. Você está com risco de perder o seu emprego? Alegre-se. Pastor, isso é uma insanidade, o pastor falar isso. Não, mas é isso que Tiago está falando. Ele não está falando para pessoas que têm uma expectativa de que algo ruim virá. Ele está falando para um grupo de pessoas que estavam vivendo uma situação de coisas difíceis e ruins que já estavam vindo há vários meses, anos talvez, sobre as suas vidas. E ele escreve, olha, se vocês estão numa situação difícil, alegrem-se. Alegrem-se por passarem por provações. Provações é motivo de alegria? É. Por que é motivo de alegria? Quando você chega, antes de seguirmos aqui, se você virar as páginas da tua Bíblia e chegar no capítulo, em Hebreus, na carta aos Hebreus, e você for lá no capítulo número 12, você encontra uma descrição muito curiosa, muito preciosa, muito perspicaz. Quando você chega no verso 4, ele diz assim, do capítulo 12 de Hebreus, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, se você está lendo aqui, talvez você não tenha, se você está lendo é porque você não morreu. Se você não morreu é porque a tua fé não foi provada até o ponto de custar a tua vida. Ele diz, e que estáis esquecidos da exortação que como filhos vos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Opa, vocês vão ver que essa palavra perseverança vai aparecer muito ali no texto de Tiago. Ele está falando o quê? Olha, se alegrem, lá em Tiago, se alegrem por passarem pelas provações. Se alegrem por passarem por essa situação. E aqui ele está dizendo, olha, porque o Senhor corrige quem ama e açoita todo quem recebe por filho, e é para a disciplina que perseverais. Pois, que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de quais todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ou seja, ele está falando que Deus vai criar situações em que muitas vezes as circunstâncias na nossa vida vão servir como disciplina de Deus. Vão servir como correção, como corretivo de Deus para as nossas vidas. E quando você chega aqui em Tiago, ele volta novamente, vamos voltar lá em Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Percebe a palavrinha perseverança? Vocês são testados, vocês são provados, vocês são castigados, vocês são repreendidos por Deus para perseverança. Aqui, e volta a palavrinha perseverança. O que é perseverança? Perseverar é o quê? É continuar num propósito, haja o que houver, aconteça o que acontecer, ser fiel até o fim, não desanimar, não esmorecer. Ele diz, ora, a perseverança, e aqui é algo fantástico, a perseverança deve ter ação completa.
para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então você percebe o quê? Lá em Hebreus diz que a correção de Deus é para gerar em nós o quê? Perseverança. Aqui em Tiago diz o quê? Que a aprovação, ela vai ter um propósito, para que nós alcancemos perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa. A ação completa é o quê? É que a perseverança vai acabar, por meio do momento difícil que passamos, vai transformar a nossa percepção de vida, nossa percepção de valores, de princípios, de prioridades, e com isso nós seremos o quê? Aperfeiçoados. Nós seremos, para que sejais perfeitos, para que vocês sejam íntegros, inteiros, completos e nada deficientes, para que vocês não tenham defeitos. Então a perseverança é um método que Deus usa, a perseverança, a aprovação, é um método que Deus usa para gerar o que em nós? Gerar em nós perseverança, e a perseverança vai gerar em nós o que? Um aperfeiçoamento, é um tratamento de Deus para o nosso crescimento e aperfeiçoamento. E ele vai na sequência disso, ele fala assim, é interessante isso, que isso aqui é tirado muitas vezes como professor de escola dominical, para um pastor, onde ele afirma: se porém, verso 5, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos lá dá liberalmente, e nada lhes impropera, ou nada lhes impede, e ser-lhe-ás concedida. Aqui normalmente se tira esse texto do versículo e diz: irmão, você precisa de sabedoria? Peça sabedoria para Deus, que Deus vai te dar. Mas se você coloca essa palavra sabedoria no contexto que Tiago está falando, peça sabedoria para Deus para você saber lidar com a aprovação. Peça sabedoria para Deus para você não tomar os pés pelas mãos no meio da adversidade. Peça sabedoria para Deus para que com a mente de Deus, com a mente iluminada pelo Espírito Santo, você possa alcançar o quê? Alcançar essa perfeição de Deus no propósito de Deus para a tua vida. Então, dentro dessa perspectiva, diz: peça sabedoria. Nos dias de hoje, mais do que nunca, nós precisamos pedir sabedoria. Sabedoria por quê? Porque a mídia diz uma coisa, de um lado vem a mídia dizendo que tudo vai mal, outra diz que há perspectivas, o governo diz uma coisa, outro diz outra, os que têm muita fé dizem que nenhuma praga chegará à nossa tenda, os que têm pouca fé dizem: irmãos, é perigoso a gente contrair, irmãos, é perigoso isso. Irmãos, os riscos são muitos, as possibilidades são muitas, mas nós precisamos do que nesse tempo? De sabedoria, para podermos filtrar as informações, filtrar aquilo que chegou aos nossos ouvidos, filtrar as revelações, as profecias, as aplicações que muitos, em nome de Deus, têm trazido hoje, trazendo confusão na cabeça do povo, anunciando, até marcando a data da volta de Jesus. Então ele diz: peça sabedoria no meio dessa situação de provação, peça sabedoria, que Deus vai te dar sabedoria. Como lidar? Pastor, eu não sei como lidar com o meu problema. Peça sabedoria. Pastor, eu não sei como lidar com este problema que eu estou enfrentando agora. Peça sabedoria. Pastor, mas se eu ficar sem emprego? Peça sabedoria. A sabedoria de Deus está à tua disposição para que você possa coordenar as tuas emoções, os teus sentimentos e as tuas escolhas, de forma a alcançar o melhor de Deus. E na sequência, vou pular alguns versículos, nós chegamos no verso número 12. Primeiro ele diz o quê? Alegrai-vos na provação, por passardes por várias provações. E chega no verso 12, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Novamente vem a palavra provação ligada à palavra perseverança. E é interessante que antes dela vem a palavra bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Quer dizer feliz. Feliz o homem que passa, que suporta a provação com perseverança, sem desânimo, sem esmorecer, sem fraquejar, sem desanimar. Por quê? Porque passar pela aprovação é difícil, é muito difícil. É difícil passar por um desemprego, é difícil passar por uma enfermidade, é difícil passar por a morte de um ente querido, é difícil passar pelo momento que nós estamos passando. Sim, por isso que é necessário que nós tenhamos o que? Ele coloca bem, que nós possamos suportar, aguentar, sustentar sobre os nossos ombros esse momento. Para quê? Com perseverança, sabendo o quê? Que isso vai ter um fim, sabendo que isso tem um propósito. Qual é o propósito? Suportando com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovados, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam.
Então é interessante que aqui ele coloca algo muito precioso. Ele diz o quê? Que o suportar com perseverança a aprovação vai gerar em nós, se permanecermos firmes, se permanecermos constantes, se permanecermos sem abrir mão da nossa fé. Muitos pastores têm compartilhado conosco, e tem sido um comentário normal na roda dos pastores, é o seguinte: a igreja vai esvaziar, muitos vão desistir do evangelho, porque a fé de muitos vai esfriar. Jesus já havia dito que a fé de muitos ia esfriar, por causa desse tempo da igreja fechada. E aqui ele está dizendo algo simples: olha, nós estamos sendo provados na nossa fé, provados nas nossas convicções, provados nas nossas declarações de valores, na nossa declaração de princípio, na nossa declaração de prioridades e daquilo que realmente é relevante para a nossa vida. O fazer parte da igreja, o estar congregando numa igreja, estar comungando com os irmãos numa igreja, é ponto fundamental da fé cristã. É impossível alguém exercer o cristianismo sem estar em comunhão com o corpo de Cristo, porque é no corpo de Cristo que nós somos aperfeiçoados, na troca de experiências, no nosso relacionamento dentro desse organismo, em que eu aprendo e eu me torno professor em um momento e me torno aluno em outro, me torno aquele que é instruído em um momento e me torno instrutor em outro, porque todos nós inseridos no corpo de Cristo somos partes integrantes uns dos outros para algo muito maior de nós mesmos, na sinergia, da junção de nossas forças. E é interessante que Tiago, ao escrever isso, ele vai falar o quê? Que justamente o quê? Que depois de passarmos com perseverança pela aprovação, Deus quer o quê? Nos aprovar. Nos aprovar em que sentido? De poder nos dar a coroa da vida. Então, sinto dizer, mas Jesus afirmou isso: no mundo tereis aflições. Provações estão determinadas sobre o mundo. Provações, lógico, se estamos no mundo, estão determinadas sobre nós. Esta aprovação está sobre nós hoje. Essa pandemia, essa quarentena, mas isso vai passar. Acabarão as provações? Acabarão as provas? Certamente que não. Haverão outras. E em todas elas Deus quer fazer o quê? Por meio da provação, Ele quer te aprovar. Ele quer fazer com que você seja aprovado, você seja acrescentado na tua fé, você amadureça no teu relacionamento com Deus, na certeza que independente do que aconteça aqui, Deus nos tem reservado uma coroa da vida na eternidade, uma coroa de vida na eternidade. Isso é promessa de Deus, e Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus se comprometeu em te dar uma coroa. Coroa é o quê? A coroa recebe os vitoriosos. Nenhum derrotado recebe coroa. O coroa recebem os conquistadores. Nenhum derrotado recebe coroa. Os que recebem a coroa são os que triunfam, são os que vencem, são os que conquistam, são os que batalham e vencem na batalha. Por isso que ele fala, nos dias de hoje estamos enfrentando dias difíceis, sim, mas é um tempo de provação para que Deus nos aprove. Primeiramente como indivíduos, e depois num coletivo nós venhamos a ser aprovados como igreja. Uma igreja saudável, forte, viva, pujante, que leve uma mensagem para o mundo dizendo: há esperança. Porque o mundo não tem esperança, o mundo não tem perspectivas boas. O mundo se desespera, o mundo se assusta, o mundo se assombra por qualquer coisa, mas nós temos uma esperança que vai além da vida e além da morte. A esperança de que há um Deus que se comprometeu conosco e disse que nos daria a coroa da vida, não é a coroa de morte. Me lembro lá em Portugal, tem o convento dos Jerônimos, e lá estão estão os ossos de alguns reis de Portugal. E em cima de alguns desses ossários, que ficam no ponto alto da catedral, da igreja dos Jerônimos, em cima de alguns deles constam algumas coroas. Não é essa coroa, uma coroa que talvez tenha estado na cabeça de um rei e hoje está em cima de um caixão. É uma coroa da vida. Não é uma coroa para celebrar os reis que morreram, mas é a coroa que celebra a vida do rei que triunfou, do rei que conquistou, do rei que chegou ao final do propósito da sua própria existência. E no caso aqui ele diz algo fundamental, que nós devemos levar em conta, que para recebermos esta coroa nós precisamos suportar com perseverança. Suportarmos com perseverança a aprovação.
E aqui é algo que marca muito o final desse versículo, porque a coroa não é somente para os que vencem. Porque nós falamos, mas eu passei pela provação, eu passei pela doença, eu até contraí o vírus e eu sobrevivi ao vírus. Não é isso, não é essa a vitória. É interessante que a coroa, a grande vitória, é justamente o que define o final do versículo. A coroa, ele não prometeu aos que vencem. Embora lá em Apocalipse disse, ao que vencer, dar-lhe a coroa da vida, tal. Mas aqui ele fala o seguinte, aquele que recebe a coroa não é definido meramente porque venceu, mas é definido como aquele que amou a Deus. Percebem isso? O Senhor, veja só, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, Tiago ele coloca de forma clara, nós temos que nos alegrar na aprovação. Nós temos, não diz isso lá no verso 2? Nos alegrar por passarmos por várias provações. Depois ele diz, bem-aventurado o que suporta com perseverança a provação. Por quê? Porque, queridos, passar pela prova, sem nos deixarmos abater, passarmos pela prova sem esmurecermos, passarmos pela prova sem jogarmos a toalha, não é meramente um sintoma de perseverança, mas é um ato de amor. É um ato de amor. Eu sei quem está comigo. Eu amo a Deus e eu confio no amor de Deus. O Deus que deu seu Filho por mim não me abandonará nessa situação. O Deus que deu seu Filho por mim, Ele vai cuidar de mim porque eu amo. E eu vivo à sombra do seu amor. Aquele que recebe a coroa é aquele que persevera. E os que perseveram, perseveram porque amam. Não meramente porque são teimosos. Não meramente porque são radicais religiosos, não meramente porque assumiram uma filosofia islâmica, ou digamos assim, uma filosofia suicida, eu vou ser fiel até a morte, acho que eu... Não, é uma fidelidade como ato de amor. Eu sei que se houver doença na minha vida, Deus me ama, mesmo com a doença. E a própria doença vai ser na minha vida uma prova do amor de Deus. E aí que entra aquela questão, será que eu amo a Deus a ponto de poder suportar a doença, sem abrir mão da minha fé, sem abrir mão da minha fidelidade, sem abrir mão do meu compromisso com Deus? Se eu tiver que abrir mão da minha vida, eu amo a Deus a ponto de dizer, olha Deus, eu deposito a minha vida nas tuas mãos porque eu te amo. Eu sei que o Senhor tem uma coroa da vida garantida para mim porque eu te amo. Tu és importante para mim e eu tenho descansado do meu amor no teu amor, porque o Senhor tem me dado prova desse amor dia após dia. Então a coroa não é somente para os vencedores, é os que vencem em amor. Porque o amor é aquela confiança irrestrita, de total dependência, de total entrega, na confiança de que Deus cuida e zela por nós. E é interessante ele trabalhar nessa dimensão, porque muitas vezes nós vemos muitos em aprovação como castigo, muitos veem aprovação como investida do diabo, muitos veem aprovação como adversidade que vem gratuitamente. E não, a aprovação que vem sobre as nossas vidas só vem com o propósito de fazer com que no nosso coração, a expectativa de Deus é que nós possamos, no meio desta aflição, demonstrarmos realmente o quanto amamos a Deus, o quanto esperamos em Deus, o quanto confiamos em Deus, e o quanto estamos dispostos a descansar no cuidado de Deus, no cuidado e na fidelidade dEle. Certo? Então essa dimensão da aprovação que nós devemos entender. Por que você está passando por tribulação? Seja ela qual for, seja agora da quarentena, seja a tua situação financeira, a tua situação de emprego, seja a tua saúde, seja a tua relação conjugal, qual é a tua provação? A tua aprovação é uma oportunidade que Deus está te dando. A aprovação é uma oportunidade que Deus nos dá de demonstrarmos a Ele o nosso amor e a nossa fidelidade. Demonstrarmos a Ele a nossa confiança. Eu creio nele, eu espero nele, eu descanso nele. Sei que a minha vida não está ao sabor do vírus, minha vida não está ao sabor das circunstâncias, minha vida não está ao sabor das tempestades, mas a minha vida está sendo conduzida por um Deus que me ama. E eu vou descansar neste amor, porque eu sei que tudo que Deus faz por mim é bom. É bom. Se você voltar às páginas da sua Bíblia, for lá em Romanos, capítulo 8, capítulo 12,
de Romanos, ele fala algo precioso. Olha o que ele aborda aqui, nesse processo. Verso 1 e 2. É muito conhecido. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. O momento que você está vivendo é a vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu fiz escolhas erradas. Deus sabe. E Deus te conduziu para que neste momento você possa colocar a tua vida em dia, colocar a tua vida na presença dEle, consertar os altares que estão caídos, levantar os altares caídos, acender uma nova chama, tirar o fogo estranho da tua vida, corrigir o teu culto a Deus e se voltar para Ele para fazer aquilo que agrada o coração dEle, para que Ele possa realizar em você, mesmo nesses dias de confinamento, a sua vontade que é boa, é agradável e perfeita. E se você vai no capítulo 8 de Romanos, quis ler esse primeiro, veja só, eu costumo dizer que é um dos versículos mais difíceis de assimilar na nossa vida, na vida cristã. Olha a visão que ele tem, porque ele vai falar um pouquinho antes, se você no capítulo 8, é riquíssimo o capítulo 8 de Romanos, ele fala o seguinte, versos 14 e 15, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, todos os que são. E veja o que diz o verso 16, e o próprio Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, sabemos que também com Ele seremos glorificados. Ou seja, nós chamamos Deus de Pai, clamamos Deus como Paizinho, Pai zeloso, Pai que cuida. E olha o que diz agora o verso de número 28. Este Pai que é Paizinho, que é Abba, Pai que cuida, Pai que zela, Pai que nos assiste, Pai que cuida, sabemos que todas as coisas que este Pai faz, todas as coisas que este Pai permite, todas as coisas que este Deus, que de sua vontade é boa, agradável e perfeita, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui vem aquela seguinte questão. Meu irmão, você ama Deus? Minha irmã, você ama Deus? Se você ama Deus, o que está acontecendo na tua vida é bom. Dá para entender isso? Haja o que houver. Se você ama Deus, Deus está fazendo melhor na tua vida. Pastor, mas está doendo. Deus está fazendo melhor na tua vida. Mas pastor, é um momento difícil. Deus está fazendo melhor na tua vida. Não se esqueça nunca disso. Não se esqueça nunca disso. Porque o processo final de Deus é nos levar a um amadurecimento, é nos levar a um crescimento, é nos levar a um fortalecimento. Se você voltar em Romanos comigo, lá no capítulo 5, há um texto muito curioso, em que ele novamente vai falar sobre provação, sobre perseverança. E olha o que ele diz. Verso de número 3. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações. Opa, lembra que ele disse Tiago? Aqui é Paulo, lá era Tiago. Tiago dizia, alegrai-vos na provação. Ele diz, bem-aventurado o que suporta com perseverança a provação. E aqui Paulo fala o quê? Que nós devemos nos gloriar. É motivo de glória o passarmos por tribulações. Por quê? Porque pela tribulação Deus vai produzir algo em nós. O que Ele vai produzir em nós? Ele produz em nós perseverança. Eu estou com 58 anos, 42 anos, 43 anos de evangelho. O que Deus tem me ensinado nesse tempo? Meus irmãos, as lutas vêm e vão, os cuidados de Deus são permanentes. Os governos e as formas de governo vêm e vão. O cuidado de Deus é permanente. A fidelidade de Deus está presente. O cuidado de Deus, o zelo de Deus, o interesse de Deus em nós é presente todos os tempos. E sei que você que está nos assistindo agora, você pode compartilhar essa mesma experiência. Se você tem andado com Deus há muitos anos,
Quantas provas você já teve, quantas aflições você já teve, e de quantas provas, de quantas aflições Deus te livrou, Deus te fez superar, Deus te fez triunfar sobre elas. Quantas provas, quantas tribulações, quantas provações você já passou. E nós saímos, às vezes nós saímos feridas, às vezes nós saímos machucados, mas nós saímos vivos e fortalecidos para a glória de Deus. E ele fala, olha, você deve se gloriar nas provações. Os dias são difíceis? São. O mundo diz, você vê que o mundo está assombrado. O mundo sem Deus está assombrado. Mas não pode ser o nosso caso. Por quê? Porque a tribulação nas nossas vidas vai produzir novamente a palavrinha que surge lá em Tiago. Perseverança. Perseverança o quê? É uma constância de atitude, de confiança, de respeito. Perseverança é não desanimar, não esmorecer, não desistir, não retroceder. Por quê? Porque eu amo a Deus e Ele vai me dar a coroa da vida. Porque eu confio em Deus, porque Ele vai me dar a coroa da vida. Por quê? Porque Ele já me deu o seu Filho Jesus, como prova máxima do seu amor por mim. Tanto que Ele vai na sequência dizendo, a aprovação, no verso 3 diz, a tribulação produz para nós a perseverança. E a perseverança, o que vai gerar em nós? Vai gerando experiência, porque não é a primeira crise que eu passo, nem vai ser a última. Mas uma coisa eu sei, que da mesma forma que nos últimos 40 anos, Deus me livrou de muitas crises, de muitas situações, Deus vai me livrar de mais esta. Se Ele não me livrar de mais esta, Ele vai me levar para a glória dEle, o que é muito melhor. Paulo dizia, incomparavelmente melhor estar com Cristo do que estar aqui na terra. Então, de uma situação ou outra, a glória está reservada àqueles que amam a Deus. E aqui ele diz ainda, que isto vai gerar o que? Experiência. Qual é a experiência que eu posso compartilhar com vocês? Deus, em 40 anos, nunca me deixou, nunca me desamparou. Eu já decepcionei Deus, eu já falhei com Deus, eu já pequei contra Deus nesses 40 anos. Deus nunca falhou comigo, Deus nunca desistiu de mim, Deus nunca me lançou fora, mas sempre esteve com os braços abertos para que eu voltasse para o lar, pedisse perdão, consertasse a minha vida e acertasse o meu caminho diante dele. E na sequência, ele diz que não somente produz a tribulação produz perseverança, mas a perseverança produz experiência. E a experiência gera o quê? Esperança. Esperança. Eu espero. Não, mas você acredita? Acredito. Mas você acredita. E quando tudo fica mais difícil, mais terrível, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados, estaremos para sempre com o Senhor. Você acredita nisso? Acredito. Isso é esperança. Por quê? Porque eu confio nesse Deus que eu amo. É interessante que Paulo vai abordar isso aqui de forma clara. Olha só, por que eu posso acreditar que Deus me ama? Olha só. Ora, a esperança, verso número 5, não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado como direito de herança, por outorga. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas, preste atenção, verso número 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é pelos meus méritos, não é pelos teus méritos, simplesmente Deus olhou para você, Deus olhou para mim e disse, eu te amo. Eu escolhi te amar. Eu escolhi sacrificar meu filho por você. Eu escolhi te trazer para o meu lado. Estou te dando todas as possibilidades. Mas para que você chegue até o final dessa jornada é necessário que haja o quê? Perseverança. Para que você comece, continue e termine. Não importa como nós terminamos. O que define o sucesso da nossa jornada é como nós terminamos a jornada. Se você for em Lucas capítulo 21, no sermão do monte, sermão profético, e você vai no verso 19, é interessante uma abordagem que Lucas faz das palavras de Jesus, que ele afirma, e na vossa Lucas 21, verso 19, é na vossa perseverança, novamente a palavra perseverança, que ganhareis as vossas almas. Como que você vai ganhar a eternidade da sua alma? Como que você vai ganhar a eternidade dos céus? É na tua perseverança. Você permanecer firme. Jesus certa feita disse, aquele que põe a mão no arado não deve olhar atrás. Aquele que está na jornada de Deus não deve retroceder. Se você for comigo em Hebreus, capítulo de número 10,
de Hebreus, há uma declaração tremenda do escritor de Hebreus, que não há uma definição de quem é esse escritor, mas eu acho muito forte, quando ele fala no capítulo 10, a respeito da perseverança também, ele vai dizendo assim, no verso número 35, do capítulo 10 de Hebreus: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Confiança em Deus, confiança no amor de Deus, confiança no cuidado de Deus. Porque esta confiança tem grande prêmio, grande galardão. Com efeito, temos necessidade de quê? De perseverança. Percebe como essa a palavra estará constantemente presente no que diz respeito à nossa jornada até o céu? Ele diz, é necessário que a necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, lá em Lucas, Jesus Cristo disse, olha, na perseverança vocês vão alcançar a salvação das vossas almas. Vocês vão ganhar as suas almas, a vossa alma. Aqui ele diz, é importante que você persevere, porque a perseverança vai fazer com que você faça a vontade de Deus e alcance a promessa. Lá em Tiago diz que você perseverando, suportando com perseverança a provação, Deus vai te dar a promessa da coroa da vida, que Ele dará àqueles que o amam. E ele novamente diz aqui, porque ainda dentro de pouco tempo, verso 37, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. E olha o que diz a segunda parte do verso 38, se retroceder é o contrário de perseverança, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus está falando, eu não tenho prazer na vida daqueles que retrocedem. Eu não tenho prazer na vida daqueles que desistem. Eu não tenho prazer na vida daqueles que desanimam e abandonam a jornada. Por isso é necessário que nessa jornada cristã, haja o que houver, você faça o quê? Permaneça. Você persevere. Você continue firme, para você poder alcançar o melhor de Deus para a sua vida. O melhor de Deus para o teu futuro. O melhor de Deus principalmente para a tua eternidade. Porque nesse mundo tudo passa. Nesse mundo aqui tudo termina. É interessante que quando se voltamos lá para Tiago, no capítulo 1, voltando para aqueles versículos que pulamos, do verso 5 ao verso 11, diz assim, se porém alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impede, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida, perseverança para crer, perseverança para buscar, perseverança para alcançar as coisas de Deus, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Já viram a onda do mar? Ela vem e volta, ela vem e volta. E tem crente que é assim na vida com Deus. Ele nunca está num constante, ele não é como um rio que corre. Ele é como onda, ele vai e volta. Quando você pensa que ele vai, às vezes ele até vai um pouquinho mais longe, mas ele volta, sempre retrocedendo, a gente pensa, não, agora vai, e retrocede. Isso é a onda. Nós temos que ser como o rio corre, e quanto mais caudaloso o rio, mais forte é a torrente, mais impetuosa é a corrente do rio. E ele diz assim, não suponha este homem que é inconstante, que retrocede, que vai e volta, um dia está em cima, outro dia está embaixo, um dia está bem, outro dia está mal, um dia crê a ponto de remover montes, no outro dia não crê a ponto de remover um pedregulho. Ele diz, olha, você não crê, não suponha esse homem inconstante que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humana, glorie-se na sua dignidade. Você não é rico, você não tem grandes posses, seja digno, se alegre na tua dignidade. E é interessante que ele fala, e o rico na sua insignificância. É interessante que ele fala que o pobre tem dignidade, o rico é insignificante. Sabe por quê? Ele diz assim, porque o rico passará como a flor da erva. Porque assim como todos os dias o sol nasce, se levanta com o seu ardente calor e a erva seca, a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico nos seus caminhos. Ou seja, não importa se você é rico, se você é pobre, a única coisa que terá algum valor diante de Deus é a dignidade que você preserva diante de Deus. É a dignidade diante daquilo que Deus espera de você. Porque tanto o rico passa, com a sua grandeza, com a sua formosura, com os seus recursos, eles passam e morrem.
Bill Gates é tido como o homem mais rico do mundo, creio que ainda é. O Bill Gates é o homem mais pobre. Ele vai morrer. E ele não vai levar para o túmulo a sua riqueza. Não sei quantos bilhões ele tem. Ele não vai levar para o túmulo. Ele está falando, olha, o rico, entenda que ele é insignificante, não se esconda atrás da soberba dos seus títulos, do seu dinheiro, dos seus recursos, porque ele vai passar, e a sua glória vai passar, o seu momento de projeção social vai passar, e certamente ele virá para o esquecimento dos homens, mas será lembrado diante de Deus. Se não tiver feito o que agrada a Deus, nem dignidade ele terá de estar na presença de Deus. Então ele vai falando sobre essa questão da perseverança. Percebe a importância disso? Perseverança, perseverança. E hoje, mais do que nunca, irmãos, no meio desse grito que o mundo está levantando, de desespero, de desalento, cabe a nós como Igreja de Cristo sermos os que perseveram e trazermos no nosso rosto, no nosso olhar, no nosso coração, dentro da nossa casa, junto às pessoas que nós conhecemos, mesmo que mantendo esse distanciamento social que tem sido regra de prática atualmente, nós podermos, por meio das amizades que mantemos virtualmente, pela amizade que temos a uma certa distância, que as pessoas possam ver em nós que nós somos pessoas do quê? Alegres na aprovação. Que nós possamos ser pessoas felizes, suportando com paciência, com perseverança, a aprovação. Nos alegrando, como Paulo diz, nos gloriando na tribulação. Porque isso daqui, meus irmãos, são oportunidades que Deus está criando para nosso aperfeiçoamento, para nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. E certamente outras coisas virão, quando estas passarem, outras coisas virão, talvez menores, talvez maiores, provavelmente algumas bem maiores, mas entenda, tudo isso é um processo de Deus, do cuidado de Deus para te fazer mais forte, para te fazer mais constante. E é aquela palavra que é dita no capítulo 10, que o escritor de Hebreus, ele fala aqui no capítulo 10, no verso de número 39, nós não lemos, porque ele diz, começando do verso 37 do capítulo 10 de Hebreus, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não tem prazer, não se compraz a minha alma. Agora eu acho importante essa frase que ele usa no verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, porque aqueles que retrocedem só podem retroceder para a perdição, para o dano, para o prejuízo, para a morte. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Percebem a questão da perseverança, a necessidade que temos hoje de perseverar no meio da luta, continuarmos firmes e constantes no meio dessa aflição presente. Dias difíceis virão ainda. A minha filha mandou para mim outro dia uma fotozinha, achei muito engraçado, com a cara do ator Yul Brynner, que fazia o Ramsés no filme Os 10 Mandamentos, de 1959, e daí ele faz uma cara assim como de deboche, eu creio que até viralizou essa imagem, dizendo, vocês estão reclamando só por causa de uma praga? Né? Ele fazendo o papel do Ramsés, que era o faraó do Egito. Irmãos, a Bíblia diz que outras coisas virão. E nós devemos estar o quê? Perseverando até o fim, ser fiel até a morte, persevera, ser constante, luta. Eu gosto muito de uma palavra que Deus dá a Jeremias. Jeremias, lá no capítulo 12, livro do profeta Jeremias, capítulo 12, Jeremias está fazendo uma oração para Deus de desagravo, de desalento. Ele está assim revoltado, dizendo, Deus, até que ponto? Eu não aguento mais ver o ímpio prosperar, eu estou levando uma vida certa, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou pregando a tua palavra, e só vem bucha, só vem problema, só vem aflição. Jeremias é tanto chamado de profeta chorão, por causa das murmurações dele, ele em vários momentos, é um lamento de alma diante da injustiça, do pecado, da intransigência do povo em relação ao seu ministério profético. E chega um momento que depois de fazer uma oração no verso 5, e no verso 5 principalmente, depois o verso 6 complementa, mas principalmente o verso 5, eu acho muito forte, muito interessante, e muitas vezes eu me volto para esse versículo, quando eu estou enfrentando problemas, quando eu estou enfrentando situações adversas. Diz assim, verso 5 do capítulo 12 de Jeremias,
Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como podereis competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguros, que fará nas florestas do Jordão? Ele como que falando, meu querido, você está entregando os pontos, mas você está correndo com o homem a pé ainda. Ou seja, você não está apostando corrida contra cavalo. O teu problema ainda é um problema que está dentro de uma condição humana de ser superado. Ainda é possível você correr, você pode correr um pouquinho menos, você pode até correr um pouquinho mais, mas você está correndo com homens. Ou seja, são situações possíveis. E quando a situação ficar difícil, que você tiver que correr contra cavalo, como que você vai fazer? É justamente o que ele fala aqui, olha, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, o que vai acontecer contigo? E a mesma coisa, irmãos, diante da prova que vem hoje, se nós esmorecermos, desanimarmos, de que valor tem a nossa fé? De que valor tem a nossa fé? De que valor tem a nossa declaração de fé? É interessante que provação também, ela tem um contexto de como se diz, de juízo. Provação também tem um sentido de prova, de, como a gente leu lá em Hebreus, que depois que o homem suporta com perseverança a provação, ele é aprovado, ou seja, é uma forma de ver a qualidade da nossa fé e do nosso compromisso com Deus. E quando nós vamos em 1 Coríntios, capítulo de número 3, diz o seguinte, no verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre esse fundamento. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele está falando, qual é o fundamento da nossa fé? A pessoa de Cristo, a obra de Cristo. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de céus e da terra. Crê em seu Filho Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, nasceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. É esse Jesus que o credo apostólico anunciava que nós temos. Então esse Jesus é a base da nossa fé. E ele fala que sobre esta fé você pode construir várias coisas. Construir um relacionamento com Deus, construir um relacionamento com a igreja, construir uma declaração de fé diante da sociedade. Ele diz aqui, porém, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, pois está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Ele está falando aqui, olha, são em dias assim, que aquilo que nós dizemos diante da nossa família, aquilo que nós declaramos diante dos nossos amigos, aquilo que nós cantamos de mãos levantadas na nossa igreja, são em dias como este, que a nossa declaração vai ser posta à prova pelo fogo da tribulação do momento. Porque se nós desesperarmos diante desta prova, o que o mundo vai fazer? Se nós jogarmos a toalha diante do momento em que estamos vivendo, como que o mundo vai enfrentar? Porque o mundo, mais do que nunca, precisa que nós nos levantemos como luz. Nós sejamos luzeiros, sejamos faróis, sejamos pontos de referência, para que o mundo olhe para nós e diga, eu quero a esperança que há no teu coração, eu quero ter no meu coração a mesma fé que há no teu coração, eu quero ter a mesma convicção, a mesma certeza, o mesmo alicerce que te dá sustentação de enfrentar todas as coisas. Por isso, nessa noite, eu gostaria de deixar no teu coração essa mensagem, uma breve mensagem de conscientização. Vivemos momentos de provação? Sim. Este momento de provação é algo que vem sobre toda a terra. Mas saiba que particularmente tem vindo sobre a tua vida, assim como tem vindo sobre a minha, para provar a qualidade da minha fé, para provar a qualidade da tua fé, para provar acima de tudo a qualidade do nosso amor para com Deus, se o amamos ou não. Quando você chega em Deuteronômio, quero terminar com esse texto.
capítulo 8 de Deuteronômio, é interessante como Deus conduz as coisas. E às vezes há uma interpretação errônea, mas vamos trazer uma interpretação mais plausível. Ele começa o capítulo 8 dizendo: cuidareis de cumprir, capítulo 8 de Deuteronômio, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por estes 40 anos. Para quê? Porque Deus te conduziu no deserto? Para te humilhar. Humilhar no sentido de colocar no pé e pisar em cima e falar: você não presta, você não vale nada. Mas é no sentido para que nós reconheçamos a nossa pequenez diante das grandes adversidades e saibamos que quem está conduzindo a nossa vida não somos nós com os nossos recursos, mas é Deus com os seus recursos. E diz aqui: humilhou-te para te provar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias ou não os seus mandamentos. É lógico que Deus é onisciente, Ele sabe o que estava no coração do povo. Ele como que falando para o povo: eu permiti que vocês passassem por isto, não para que eu soubesse, mas para que você fosse confrontado com a fé que há no teu coração, se ela é consistente ou não, se ela tem alicerce ou não, se o que você construiu de relacionamento comigo tem base ou não. E ele então continua dizendo: ele te humilhou, ele te deixou ter fome, e ao mesmo tempo que criou tudo isto, ele também criou o livramento, sustentou-te com o maná que tu não conhecesse, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o mais importante neste mundo não é o pão que está na tua despensa, não é o pão que vai encher a tua barriga física, mas diz, para dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Você precisa do pão, Deus vai suprir. Você precisa de recursos, Deus vai suprir. Aquilo que você precisa para viver, Deus vai suprir. Mas é fundamental que para viver não basta isto. É necessário também a entender que nem só de pão, vivemos do pão e daquilo que precisamos nessa vida. Mas também o quê? Mas também viveremos de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Saiba, nós não estamos desamparados, nós não estamos abandonados, nós não estamos à mercê das circunstâncias. O governo pode estar perdido, cada um dizendo uma coisa. Os homens podem, olha, vamos romper com o isolamento, com o distanciamento social, vamos voltar às atividades, não, vamos manter o distanciamento. Os homens podem estar perdidos e divididos. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Ele está no controle. E certamente o final do cuidado de Deus sobre a tua vida vai ser gracioso. O final do tratamento de Deus sobre a sua vida vai ser gracioso, vai ser tremendo. E Deus certamente realizará grandes coisas em favor da tua vida, sobre o teu futuro. Esse é o nosso desejo também, é a nossa esperança. É a esperança que eu tenho para mim, é a esperança que eu tenho para minha família, é a esperança que eu tenho para a igreja. E eu espero que para o teu coração seja transmitida essa mesma esperança e Deus te fortaleça e te ajude